Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seu barulho de adoração não depende de pessoas, tá, querido? Amém? Nosso barulho de adoração depende da nossa experiência de adoração, amém? Então você pode adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo de número 34. Durante esses dias, o Senhor tem ministrado em nosso coração, João 13, 34 e versículo 35. Quem achou, diga amém. Um novo mandamento os lhe dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Com isso todos saberão que são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amém, irmãos? Na semana passada, Deus começou a ministrar em nós sequência a respeito, a maior marca do discípulo de Jesus. Amém? Qual que é a maior marca do discípulo de Jesus que nós já começamos a ouvir na semana passada? Qual que é a maior marca? É só o amor? É o amor ao... Qual que é a maior marca do discípulo de Jesus? Vamos lá, irmãos. Faz cara aí de Charles. Qual que é a maior marca do discípulo de Jesus? Então eu vou perguntar, hoje de manhã, eu sempre começo desse lado de cá, é interessante, eu sempre começo desse lado, não sei porquê, eu sempre começo desse lado. E eu percebi que todas as vezes o lado de cá falava mais alto, vencia, vamos entre aspas, vencia. Eu já estava pensando, mas por que o lado de cá sempre vence? Aí eu aprendi, hoje eu entendi. Teve revelação no meu coração. É porque esse lado aqui sempre fica em segunda vez. Aí eles ouvem o lado de cá, aí o lado de cá sempre fala mais alto. Mas vamos ver se vai ser assim mesmo. Hoje eu vou começar do lado de cá. Vamos ver se vocês vão ganhar. Qual que é a maior marca do discípulo de Jesus? Vamos ver agora se o lado de cá vai ganhar. Vamos ver se a minha teoria estava certa. Qual que é a maior marca do discípulo de Jesus? Irmão, eu estava certo, rapaz. Seu pastor é inteligente. É por causa disso que o lado de cá sempre ganhava. Então, nós aprendemos na semana passada que o amor ao próximo é a maior marca de um discípulo de Jesus. Nós falamos na semana passada, só vou citar as 8 características de quem não ama ao próximo. Quem não ama ao próximo, a Bíblia diz, eu não vou citar os textos não, mas para cada característica tem um texto. Mas eu vou só citar a característica. Quem não ama ao próximo, primeiro, ele é carnal. Segundo, quem não ama ao próximo está em trevas. Terceiro, quem não ama ao próximo permanece na morte. Quem não ama ao próximo é assassino. Tudo isso a Bíblia que diz, tá? 5. Quem não ama ao próximo não conhece a Deus. 6. Quem não ama ao próximo, ele é mentiroso. 7. Quem não ama ao próximo é destruidor. Ele é destruidor. E 8. Quem não ama o próximo pratica princípios demoníacos. Então, na semana passada, nós ouvimos a respeito dessas 8 características daquele que decide não amar ao próximo, mas pelo contrário, ele decide odiar, ser indiferente, e aquilo tudo que provém da carne. Então, nós falamos disso na semana passada. E eu quero entrar com os irmãos, primeiramente, lembrando os irmãos
Quem conhece a história aqui de Jó? Quem já ouviu, pelo menos ouviu falar, não precisa ter lido o texto ao livro de Jó, não, mas quem já conhece a história mais ou menos de Jó? Levanta a mão. Quem nunca ouviu falar de Jó aqui? Quem nunca ouviu falar? Até as pessoas que não são convertidas, né, frequentadores da igreja, dos cultos, eles conhecem a respeito de Jó. Eu vou te lembrar de algo que Deus falou muito importante ao meu coração nesses dias. O capítulo 1 de Jó, ele começa, né, falando de qualidades que Jó tinha, né, 4 qualidades que Jó tinha, que eu sempre oro para que Deus gere essas qualidades em mim. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Amém? Então, o Iago, homem reto, temente a Deus, né, desviava do mal. Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Então, a Bíblia fala que, além disso, essas qualidades interiores, Jó era o homem mais rico do Oriente. Então, não havia, naqueles dias, homem tão rico, tão próspero financeiramente. Porque, olha só, a riqueza no Velho Testamento, ela expressa a bênção de Deus sobre o homem. Então, ser rico no Velho Testamento, não estava falando simplesmente de ter dinheiro, estava falando de Deus abençoar aquela pessoa. Mas no capítulo 1, né, há um embate entre Deus e Satanás. Vou entrar nos detalhes, mas a Bíblia fala que Deus permite que Satanás tirasse de Jó, primeiramente, tirasse a sua riqueza. Jó perde a riqueza, toda a riqueza dele num dia. Jó perde 10 filhos. Já pensou uma coisa dessa, uma tragédia dessa? 10 filhos dele morrem num dia só. Jó perde a saúde dele, né? Então ele era um homem rico, se torna pobre. O homem que tinha 10 filhos, não tem mais nenhum. O homem que era saudável, se torna doente, né? E um dia só, numa tapada só, ele se torna isso. Aí, a partir do capítulo 2, você vai ver a respeito, você vai perceber que praticamente 40 capítulos, há um relacionamento entre Jó, a mulher dele e 3 amigos. A mulher dele, né, liberando palavras malignas para ele, dizia para Jó o seguinte: Jó, amaldiçoa esse Deus, quer dizer, vira as costas para ele, né? Não aceite esse Deus como Deus da sua vida mais, amaldiçoa esse Deus e faz o seguinte: morre. Belo conselho, né? Então, você vai lá, pega uma corda e se suicida, Jó, porque a situação que você está, é melhor morrer do que viver, Jó. Então é isso que a mulher dele estava proposta, estava dizendo mais ou menos assim: Jó, você está desse jeito, eu estou tão nova, eu estou precisando de um novo marido. Mas não tinha só essa mulher que dava esse conselho para Jó. Tinha 3 amigos que vieram de muito longe. Quando eles ficaram sabendo da situação que Jó estava passando, olha só, eles vieram de longe. E a Bíblia fala que no começo eles jejuaram junto com Jó. Jó estava numa situação tão terrível. Depois você lê na sua casa. No capítulo 2 fala que eles avistaram Jó de longe, mas não reconheceram. Eles não entenderam que era Jó que estava vindo. Tão lamentável era a situação física de Jó. Mas esses homens vieram. E a Bíblia fala que no começo eles jejuaram, eles clamaram a Deus, eles buscaram pelo amigo que eles tinham. Imagina, irmãos, só veio 3. Então eu quero te lembrar uma coisa, né? No dia da sua aflição, não espere que venha 300, espere que venha 3. No dia que você der a festa, vai ir 300, mas o dia que você estiver em luto, vai vir 3, amém? Está entendendo isso? Então se prepare para essas coisas também. Então veio 3 amigos para Jó, e a Bíblia fala que esses amigos começaram a fazer o quê? Durante os 40 capítulos você vai perceber que os amigos estavam questionando a respeito daquela situação também. Eles não falavam a mesma coisa que a mulher de Jó falava para ele, mas eles falavam o seguinte: Jó, você está em pecado, Jó. Essa situação sua, você era um homem tão rico, agora está tão pobre. Você era um homem tão saudável, agora está tão doente. Você era um homem tão reconhecido, agora nem nós reconhecemos vocês. E eles começaram a afligir Jó. Durante todo o livro de Jó, esses amigos afligiam Jó. Mas no capítulo, a partir do capítulo 41, 42, aliás,
a partir do 42, Deus reverte essa situação. Deus dá uma revertida na situação de Jó. E você vai perceber que a partir do 42, Jó escreve uma das coisas mais lindas que eu já vi na Bíblia. Ele fala assim: antes eu conhecia Deus, já ouvi falar, mas agora os meus próprios olhos veem o Senhor. Ali você percebe que o deserto que Jó estava passando, ele estava revertendo. Só que no capítulo de número 42, abra aí na sua Bíblia, um livro antes de Salmos, no capítulo de número 42, Jó 42, no versículo de número 10. Olha só, durante a semana eu estava na minha casa, Deus falou uma coisa comigo, e hoje de manhã Deus, Ele trouxe esse texto no meu coração. Eu não estava lembrando desse texto. Quando eu cheguei no culto, Deus me lembrou, mas Ele já tinha me falado no decorrer da semana, se eu não me engano, na quarta-feira, Deus falou comigo assim: a vingança é a destruição de si mesmo. Vamos dizer essa frase, para você nunca esquecer? Diga comigo: a vingança é a destruição de si mesmo. Vamos dizer mais forte um pouco, para nós não esquecermos? Diga: a vingança é a destruição de si mesmo. Olha só, no versículo 10, a Bíblia fala: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Depois que Jó orou por seus amigos, os amigos que o afligiam, os amigos que o questionavam, os amigos que o julgavam dizendo que ele estava em pecado, depois que Jó orou por esses amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém, irmãos? Estamos aqui. Olha só, Jó estava na posição agora de dizer o seguinte: agora sim, aquela posição, agora sim, né? Agora é o meu momento, agora é a minha hora. Eu passei 40 capítulos aguentando vocês, agora passei 40 capítulos ouvindo você, mulher, dizendo o seguinte: para mim morrer e amaldiçoar o meu Deus. Eu passei 40 capítulos ouvindo você, Júnior, dizer, né, que eu estava em pecado, e eu não estava, mas agora é minha vez, agora é minha hora, agora é a hora que eu vou mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Mas a Bíblia diz que Jó não fez isso. A Bíblia diz que Jó, ele fez o seguinte: ele orou pelos seus amigos, e a Bíblia diz que quando ele, olha só que interessante, foi só ele orar pelo amigo, os amigos que o afligiam, foi só ele demonstrar a graça, foi só ele demonstrar o amor de Deus através da hora. No lugar da vingança, esses amigos, ele demonstrou um amor incondicional. Quando ele fez essa atitude, Deus liberou, olha aqui, Deus liberou aquilo que já estava retido nos céus. Aquilo estava retido nos céus. Naquele momento, o que Deus fez? Olha só, observa uma coisa, presta atenção nisso. Quando nós abrimos o nosso coração para o próximo, Deus abre o coração dele para nós. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: quando você abre o seu coração para o próximo, senta aqui do lado dela aqui, você não vai ficar sozinho não, senta aqui, vai falar para a irmã Ana: pelo amor de Deus, mano, mulher abençoada dessa, sentando longe. Amém? Vamos lá? Vai lá, Zé, fala para ela aí. Vamos lá, irmãos, diga para eles, fala para o irmão, e olha aí, eu vou falar para o Iago aqui. Olha, Iago, diga para o irmão que está ao seu lado: olha, quando você abrir o seu coração para o próximo, Deus vai abrir o coração dele para você. Glória a Deus, irmãos. Olha só, Deus, aquilo estava retido lá nos céus. Deus só estava esperando o que, irmãos? Só estava esperando Jó abrir o coração dele para o próximo.
manifestar a graça, a misericórdia, o amor de Deus, é aquilo que Deus espera de nós. Quando Jó liberou esse coração ao próximo, Deus liberou o coração dele para Jó. Irmãos, é por isso que você vê pessoas que estão com a vida emperrada. É por isso que você vê pessoas que estão buscando avivamento, mas às vezes não acontece. É por isso que você vê pessoas, irmãos, que estão falando assim, mas eu tenho me esforçado tanto. Eu quero tanto vencer, eu quero tanto romper, eu quero tanto avançar na minha vida. Mas ela está encalhada, ela não consegue avançar simplesmente por causa de uma objeção. É porque o coração dela está fechado para o próximo. Aí você vai falar, pastor, mas o meu coração está fechado para um só. Querido, com Deus é tudo ou é nada. Com Deus, ou você ama ou você não ama. Não tem esse negócio de você dizer, eu amo 100, odeio um. Se eu odiar um, eu não amo ninguém. Então com Deus é assim, enquanto Jó, ele não olhou para aquelas pessoas, ele orou por elas, enquanto ele não abriu o coração para aqueles amigos, a Bíblia não fala aqui quanto tempo as ações de Deus ficaram retidas. Aqui não fala quanto tempo Deus já queria derramar sobre Jó, mas foi o dia que Jó abriu o coração dele para o próximo, que Deus abriu o coração dele para Jó. Falou, Jó, seu coração está aberto para essas pessoas, então agora o meu coração está aberto para você. Quem quer coração aberto para você, de Deus para você, irmãos? Tudo que eu quero isso, tudo que eu quero é a favor de Deus ao meu respeito, tudo que eu quero é a bondade de Deus ao meu respeito. Você acha que está escrito lá em Mateus capítulo 6, Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Você acha por que Jesus falou a respeito de nós orarmos pelas pessoas que nos afligem? Sabe por quê? Porque Deus já sabia que quando você ora por alguém, você abre o coração para alguém, Deus está abrindo o coração dele para você. Então, olha só, talvez aquilo que você está precisando, não é simples, olha aqui, talvez o que você está precisando não é trabalhar mais para prosperar. Talvez o que você está precisando não é jejuar mais para que Deus, não estou falando que você não deva jejuar e nem trabalhar, tá? Mas eu estou querendo dizer para você, talvez o que você precisa não é jejuar mais para Deus derramar avivamento sobre a sua vida, querido. O que está precisando, irmãos, olha só, aqui não fala que Jó jejuou, aqui não fala que Jó fez nada, Jó fez só uma coisa, ele orou por pessoas que o afligiam, ele abriu o coração para aquelas pessoas que não mereciam, mas mesmo assim, ele abriu o coração. Deus foi lá, falou, Jó, a minha bênção, a minha vida não pode estar retida, o seu coração está aberto para o próximo, então eu vou derramar aquilo que eu tenho para você. Quem já teve algo retido pelo governo, querido? Eu nunca tive FGTS, nunca trabalhei de carteira, aliás, trabalhei um tempo aí quando eu joguei futebol, mas eu nunca recebi esse negócio, nem sei se está lá. Eu não sei se você já teve algo retido do governo, finanças, dinheiro. Querido, para você, teve alguém que estava falando para mim sobre isso, FGTS, pois eu não sei, vou lembrar. Falando sobre FGTS, tem pessoas que estão com o FGTS retido. É só entrar lá e fazer o seguinte, buscar os seus direitos. Foi a Jaísa que falou isso, né? Buscar os seus direitos. Irmãos, talvez a bênção de Deus está retida para você, porque você está retendo o amor de Deus para o seu próximo. Abra o seu coração, querido. Abra o seu coração para o próximo. Deus vai liberar, olha só, vai ser uma avalanche, querido. Vai ser um derramar. Irmãos, vai ser, olha aqui, não vai ser gotas de manifestação de Deus, não. Vai ser gotas, irmãos, do derramar de Deus sobre a sua vida. Você sabe quando a dona Lourdes, eu conheço a história da minha mãe, porque eu fui o filho que caminhei muito próximo da minha mãe. Você sabe, olha aqui, eu vou te contar uma coisa que eu nunca falei aqui para os irmãos. Minha mãe não está aqui, ela está viajando. Mas você sabe quando a minha mãe foi curada, quando a alma da minha mãe foi transformada? Você sabe quando a minha mãe passou a ser uma mulher feliz? Minha mãe fez uma coisa. Meu pai, ele traiu a minha mãe durante muitos anos.
muitos anos. Meu pai, ele mora com outra família. Ele mora com outra mulher. Se separou da minha mãe. Minha mãe foi curada quando ela começou, presta atenção, quando ela começou a orar pelo meu pai. Mas Deus, ela sempre conversava isso comigo. E ela começou um tempo a falar para mim: Júnior, o que você acha? Deus está falando para mim orar pela... Não vou falar o nome da mulher aqui. Mas ela começou a orar pela mulher. Imagina, a mulher que tirou o marido, vamos dizer entre aspas, tirou o marido dela e agora está morando com ele. Ela começou a orar, não só meu pai, mas, irmãos, eu já ouvi com meus ouvidos, várias vezes eu ouvi minha mãe orando aqui, pela essa mulher, irmãos, que tirou o marido da minha mãe. Aí você fala assim, mas como que alguém pode fazer isso? É alguém, irmãos, que conhece o genuíno amor, conhece o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor incondicional. Quando você abre o coração seu para o próximo, Deus abre o coração dele para você. Hoje a dona Luz, irmãos, é uma mulher curada. Hoje a dona Luz é uma mulher feliz. Hoje a dona Luz é uma mulher próspera. Durante muitos anos, minha mãe vivia com salário e pouco. Minha mãe é quase analfabeta, sabia disso? Minha mãe aprendeu a ler e a escrever porque ela começou a trabalhar num posto de saúde e ela precisava fazer as fichas e ela não tinha condição de passar para ser auxiliar. Está ali a Alessandra, conhece muito bem ela. Trabalhou com ela muitos anos. Minha mãe só aprendeu a ler e escrever por causa de necessidade. Mas Deus prosperou uma mulher, irmãos. Só Deus prosperou a mulher, irmãos, quase analfabeta financeiramente, porque essa mulher decidiu abrir o coração para aqueles que não mereciam. Talvez a sua vida, você está esperando grandes coisas de Deus, e Deus está esperando grandes coisas para derramar na sua vida. Mas o que está precisando de você é você abrir o coração, como Jó fez. Jó teve a oportunidade da vingança, Jó teve um momento de vingança, mas Jó abriu mão disso e diz: no lugar de vingança, eu vou amar vocês, vou orar por vocês, vou ministrar a bênção de você. Irmãos, quando você abençoa o próximo, você não percebe isso, você está liberando bênção sobre si mesmo. Tem 15 anos que eu oro diariamente, 15 anos, já vamos passar por, passa rápido, 16º ano. Olha só, eu coloco nessas mãos aqui, ó, nessa mão aqui, em 15 anos, eu orei menos de 5 vezes pela minha vida financeira, menos de 5 vezes, não estou mentindo, Deus sabe o que eu estou te falando, menos de 5 vezes, o maior parte do tempo que eu oro é por você, pela sua vida, é abençoando você, mas eu tenho visto, apesar de eu orar poucas vezes pelas minhas finanças, pela finança minha financeira, eu tenho visto Deus liberar os céus sobre a minha vida. Então abra o seu coração para o seu próximo, escancara o seu coração para quem está perto de você, seja ele um merecedor ou não, escancara o seu coração, Deus vai escancarar o coração dele. Mas se você quer que o amor de Deus, a bênção de Deus seja retida nos céus, se você quer ser aquela pessoa que diz que tem, mas não usufrui daquilo que tem, é só você fechar o coração para o seu próximo, é só você fazer isso, só você reter o amor seu pelo seu próximo, Deus vai reter o amor, a ação dele sobre a sua vida, vai ficar lá presa, lá em cima, mas Deus só está esperando dizer: olha, Marcos Paulo, abre o coração para a Cíntia, Marcos Paulo, abre o coração para ela. Quando o Marcos Paulo abre, Deus derrama sobre ele. Você já perdoou alguém, irmãos? Já teve a oportunidade de perdoar alguém? Já viu aquela sensação que você fala assim: nossa, o que aconteceu? Parece que tirou um peso das minhas costas. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso comigo. O peso saiu da minha vida. Por quê? Porque naquele momento Deus abriu a janela dos céus e derramou vida. Onde tinha morte, agora tem vida. Onde tinha sequidão, agora tem um fluir de Deus. Então é isso. Aí você está ouvindo essa palavra durante esses dias, sobre a respeito da maior marca do discípulo, né, que é o amor ao próximo. Né? A Bíblia diz aqui no texto que nós lemos, que nós seremos reconhecidos como discípulos, não é porque você canta aqui na frente. Não. Fulano de tal é discípulo de Jesus porque ele canta. O maior discípulo de Jesus aqui na igreja é porque agora ele se tornou um grande empresário. Ninguém vai ser reconhecido por isso.
Ele é discípulo de Jesus porque ele fala em línguas. Ninguém vai ser reconhecido por isso. Nós vamos ser reconhecidos como discípulo de Jesus quando nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Essa é uma marca nossa. Essa é a maior marca da igreja. Irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo mais lindo da Bíblia, está escrito em Coríntios capítulo 13. Paulo começa a dizer no versículo 1, dizendo o seguinte: você pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se você não tem amor, você é como um sino que retine. Irmãos, você está dizendo o seguinte, que quem não manifesta o amor de Deus, ele é vazio interiormente. Ele pode ter tudo lá de fora, mas por dentro é vazio. Como é que é um sino? Sino é vazio, irmãos. Ele bate do lado de fora, ele ecoa um grande som, mas por dentro é oco. Paulo diz, no versículo 2, ele diz o seguinte: você pode ter conhecimento, você pode ter os maiores dons, mas se você não tiver amor, nada você é. Versículo 3, ele diz o seguinte: você pode pegar o seu corpo e queimar como sacrifício, você pode pegar os seus bens e dar aos pobres, se não for por meio do amor, ele diz, nada será. Para Deus, isso nada importa. Coríntios, Paulo diz, tudo que fizermos seja feito por meio do amor. Irmãos, Deus não aceita sacrifício se não for por meio do amor. No Velho Testamento, o Senhor diz para a igreja, para o povo de Israel, diz, vocês sacrificam, mas eu não quero sacrifício. Eu não quero sacrifício, eu quero amor e misericórdia. Aí você fala, pastor, mas Deus não quer sacrifício, Deus mandou dar sacrifício, agora diz que não quer. Ele não quer sacrifício, irmãos, que não for movido pelo amor. Deus não quer trabalho nosso se não for movido pelo amor, querido. Deus não quer nenhum sacrifício seu, nenhuma atitude sua, se não for mediante o amor. E todas as atitudes que nós temos, se não for movidas pelo amor, elas são vazias diante de Deus. Então é isso que a Bíblia quer nos despertar nesses dias. É isso que Deus quer mover sobre o seu coração. Aí você vai pensar, pastor, mas agora eu tenho que me esforçar para amar. Aí eu vou te mostrar uma coisa importante, que o Senhor tem me falado esses dias, que amor, olha só, o amor genuíno, o amor verdadeiro, ele não é movido por esforço. O amor genuíno, irmãos, ele não vem de homens, ele não vem de esforços naturais. Olha aqui, se você está pensando que você está ouvindo essa palavra, você vai conseguir amar o seu próximo pelo esforço, agora eu vou me esforçar, eu vou me dedicar a amar o fulano de tal, querido, não acontece. Se você amar dessa forma, você vai se frustrar. Porque o que eu quero falar com os irmãos hoje, dentro desse, a maior marca do discípulo, é que Deus é fonte de amor. Diga comigo, Deus é fonte de amor. Vamos lá, pessoas bem dispostas, mais dispostas do que eu, amém? Eu posso estar rouco, mas eu estou disposto. Vamos lá, diga comigo, Deus é fonte de amor, amém? Então, você não vai amar o próximo através das fontes humanas. Olha, agora eu vou amar o Iago através do meu esforço, querido. Você vai se decepcionar com isso, porque, irmãos, olha só, na primeira oportunidade, nós vamos ver sobre isso, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, Marcos. Marcos capítulo 14. Deus é fonte de amor. Lembra disso, Marcos 14, 27. Marcos 14, 27. Disse Jesus, vocês acharam? Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus agora escancara o negócio, irmãos. Jesus não fala agora entre linhas, não. Ele escancara dizendo, olha, eu vou morrer, vocês vão me negar, mas depois que eu ressuscitar, depois do terceiro dia,
nós vamos para Galileia e ali eu vou liberar a minha missão para vocês. Versículo 29. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais. Aí Pedro agora, ele insistiu o amor dele. Insistia ainda mais as palavras de amor, declaração de amor. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te deixarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha aqui, o que você está enxergando aqui? Nós estamos enxergando aqui alguém que está manifestando o amor natural. Vocês estão lembrados lá? Já repeti várias vezes. Pedro representa quem, querido? Quem que é? A igreja. Aqui a igreja, ela manifesta, olha aqui, esse amor natural. Pedro, quando ele ouviu aquilo, ele disse: Senhor, nem que eu morra. Vou morrer, mas eu morro. O Senhor vai morrer, mas eu morro com você. Os outros podem te abandonar, Senhor, mas eu não te abandono. Irmãos, olha só, quando você ouve uma declaração de amor, olha aqui, quando você ouve, você vê Jesus ouvindo uma declaração dessa, você talvez não tenha percepção. Por que Jesus disse: olha, hoje, Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, no livro de Marcos fala cantar 2 vezes, nos outros evangelhos fala só cantar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por que o Senhor falou tão veementemente a respeito que Pedro ia negar o Senhor? Porque, olha só, irmãos, quando Pedro declara esse amor, Jesus já tinha identificado que esse amor que Pedro estava declarando não era um amor proveniente de Deus, era um amor proveniente dele mesmo. Ele estava demonstrando um amor natural. E esse amor natural, querido, presta atenção, o amor natural, ele, olha só, a partir do versículo de número 43. Enquanto ele ainda falava, Jesus estava falando ainda, apareceu Judas, um dos 12, com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado o sinal com eles: aquele a quem eu com um beijo, é ele, prendam e leve-o em segurança. Dirigiu-se imediatamente a Jesus. Judas disse: mestre, e o beijou. Nos outros evangelhos, quando Judas se aproxima, a Bíblia diz que Jesus chama Judas de amigo. Jesus não falou um amigo fingido, amém, irmão? Você crê nisso? Ele falou um amigo sincero. Nesse momento aqui não fala, mas nos outros evangelhos fala. Versículo 46. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que o perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decapitando-lhe a orelha. Olha aqui, observa o que eu vou te falar aqui. Se nós manifestarmos, vivemos desse amor natural, observa, olha aqui, lembra disso aqui. Todas as vezes que você for ameaçado, presta atenção, todas as vezes que você for ameaçado, se você estiver vivendo o amor natural ao próximo, se nós estivermos vivendo esse amor que Pedro estava dizendo: olha, eu morro se você morrer, mas era o amor dele, não era o amor que nasceu do Espírito Santo, não é amor revelado, era o amor do esforço humano. Irmãos, todas as vezes que você sentir decapitar ou sentir ameaçado, irmãos, você vai sacar a espada e você vai fazer assim, ó. Entendeu, Zé? Se eu te amar naturalmente, vou fazer assim, ó. Na hora que você, pisar na bola, eu vou fazer assim, ó.
Tem duas explicações por que Pedro cortou a orelha daquele cara. Esse cara aqui, não cito o nome, mas nos outros evangelhos fala que é Pedro. Tem duas. Uma é porque o cara que ele... Porque Pedro não queria fazer assim, irmãos, cortar a orelha. Pedro queria fazer o quê, irmão? Você acha que ele ia só? Deixa eu dar uma cortadinha na sua orelha. Tipo o Mike Tyson. Quem conhece a história do Mike Tyson sabe que ele arrancou a orelha de um cara numa luta. Pedro queria fazer isso aqui, ó. Era arrancar a cabeça, querido. Eu estou falando da igreja, querido. Nós estamos falando de Jesus, do Pedro que representa eu e você. Seu amor natural, olha aqui, o nosso amor natural. Irmãos, o que eu tenho clamado nesses dias é para que haja revelação do amor de Deus no seu espírito. Porque o amor natural, o amor, irmãos, verdadeiro, ele não vem de você, não vem da sua natureza. Seu amor, irmão, se você diz que você ama o irmão naturalmente, na primeira ameaça você vai fazer assim, ó, arrancar a cabeça desse irmão. Pedro, irmãos, queria arrancar a cabeça desse cara. Sentiu-se ameaçado, a sua posição ameaçada. Sentiu afligido. Quantas vezes você não arrancou a cabeça de alguém? Mas você não fala, pastor, mas eu amo. Amor natural, amor de esforço humano, amor que vem de carne. É o amor, tem 3 tipos de amor conhecido. O amor eros, o amor sensual, homem e mulher. O amor filéu, aquele amor de amigo. Mas só existe um amor genuíno, que é o amor ágape, aquele que nasce do coração de Deus. E é esse que Deus está chamando a igreja para viver nesses dias. Esse amor, irmãos, que Jesus chamou naquele momento. Ali você vê 2 expressões: o amor ágape, o amor natural. Pedro, a igreja, amando naturalmente, sentiu ameaçado, corta a orelha. Agora você vê o amor genuíno, o amor que nasce do coração de Deus. O traidor chega, Jesus fala, meu amigo. Jesus dá um beijo no rosto daquele que ele já sabia do que estava fazendo. Falei para os irmãos, por que Pedro acertou a orelha? Minha teoria, ou o cara é muito rápido, né? Pedro deu aquela esquivada, né, Jonathan? Jonathan, ele era meu aluno, aquele cara esquivava rápido. Ou outra porque ele tinha a orelha grande, moça. Aquela orelhinha, né? Aquela orelhinha, sabe? Pedro arrancou a orelha. Isso é um amor natural. É por isso que Paulo, olha aqui, não sei se você tem lido o Novo Testamento, leia o Novo Testamento. É por isso que Paulo orava tanto para que Deus revelasse. No capítulo 3 de Efésios, Paulo diz o seguinte: para que Deus revelasse para a igreja a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus. Quando Deus revela no seu coração o genuíno amor, querido, você não vai tirar a espada para decapitar alguém. Você vai fazer como Jó fez. Você não vai esperar o momento da sua vingança. Você vai lembrar de uma coisa: eu vou abrir o meu coração para o próximo, porque Deus vai abrir o coração dele para mim. Eu vou derramar, olha só, eu vou derramar o meu coração para o meu amigo, para o meu irmão, porque Deus vai derramar o amor dele para mim. É isso. No capítulo de número 21 de João, dá um pulo lá em João 21. João capítulo 21. Nesse intermeio aí que eu comentei com vocês, Pedro decapita a orelha daquele homem, demonstrando a manifestação do amor natural, o amor carnal. O amor do mundo é assim, irmãos. Eu amo enquanto me ama. Eu sou educado enquanto são educados comigo. Isso é amor do mundo. Isso é o falso amor. Mas no capítulo de número 21, depois, naquela mesma noite, a Bíblia fala que Pedro nega o Senhor 3 vezes. Ele nega que ele era discípulo de Jesus. O galo canta, Pedro chora amargamente, passa 3 dias de muito arrependimento. Mas no capítulo 21 fala o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos.
à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. E Pedro disse: vou pescar. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Versículo 6, ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher as redes. Tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, esse discípulo quem Jesus amava era João. João disse para Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barco, arrastaram a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Versículo 14. Esta foi a terceira vez em que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Foi a terceira vez que Jesus apareceu para os discípulos, mas foi a primeira vez que Jesus apareceu para Pedro. Versículo de número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Talvez você pense que Jesus veio aqui convencer os discípulos a respeito da verdade por causa de um milagre. Eu queria te mostrar o seguinte, irmãos. Aqui eu fiz questão de ler todo o capítulo. Sabe quantos dias, olha só, você sabe quantos dias havia que Pedro tinha negado o Senhor? Só tinha 3 dias. Irmãos, olha aqui, a memória estava fresca. Só que, olha só, momento algum no capítulo 21, o encontro de Jesus com Pedro, a primeira vez depois dele ter negado o Senhor, irmãos, momento algum aqui, Jesus falou assim: ó, senta aí, garotinho, tem 3 dias que você me negou, o dia que eu mais precisei de você, senta aqui, agora nós vamos prestar conta daquela situação. Você está lembrado, o momento que eu mais precisei de você, o mais que eu precisei de vocês, senta aí que nós vamos agora prestar conta. Eu vou mostrar para vocês, agora eu estou na posição de glorificado, antes eu estava na posição de um servo que precisava morrer na cruz, mas agora eu estou na posição de glória. Jesus não fez isso, querido. Momento algum você vai ver Jesus citando a respeito do pecado dos discípulos. Momento algum você vai ver Jesus citando a respeito de Pedro ter negado o Senhor para uma doméstica. Momento algum você vê Jesus questionando a respeito da atitude que eles tinham errado. Mas a Bíblia fala, irmãos, através desse texto, que Deus revelou no coração de Pedro a respeito do amor incondicional. Sabe o que nós como igreja precisamos nesses dias? Ter um encontro revelador com o amor de Deus incondicional. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor nessa noite.
A noite que o Senhor revela para você o quanto Ele te ama. A noite que o Senhor revela para você o quanto o Senhor tem perdoado o seu pecado. Você sabe por que tem tantas pessoas que não conseguem perdoar o pecado do próximo? É porque elas se sentem tão boas, tão boas. Ela não tem revelação de quanto ela peca contra Deus. São pessoas que, irmãos, elas se sentem tão merecedoras do amor de Deus. Ela se sente, irmãos, tão correta diante de Deus, que ela não tem revelação ainda, ela não compreendeu que Deus o ama todos os dias, que Deus o perdoa todos os dias, que Deus continua investindo na sua vida todos os dias, porque o dia que nós tivermos revelação de como há a manifestação de perdão de Deus sobre nós, como Deus nos ama, quando Deus derramar essa revelação que Pedro teve, irmãos, nós faremos o que Pedro fez. No versículo 18, Jesus diz: digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde você queria, mas quando for velho, estenderá a mão, e as pessoas o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Jesus está falando para Pedro: Pedro, quando você é infantil ainda, Pedro, está falando do amor, querido. Jesus está falando: Pedro, você é infantil no amor. É por isso que você me negou, Pedro, porque você é infantil no amor. É por isso que você decapitou aquele rapaz, é porque você é infantil no amor. Mas Jesus está falando: Pedro, quando você crescer, você ficar maduro. Jesus não está falando de idade não, querido. Porque quem negou com 18 anos, vai negar com 80, querido. Quem corta a cabeça de um com 10 anos, vai cortar quando tiver 100. A diferença de Pedro agora, se você não sei se você conhece a história, mas na Bíblia não tem, mas a história, homens que narraram a história dos discípulos após a ressurreição de Jesus, está escrito na história. Tem um historiador, irmãos, ele relata a respeito da morte de Pedro, relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque na hora da crucificação ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Por que um homem que lá atrás negou o Senhor, e agora ele decide ser crucificado? É porque ele está mais velho? Não é, irmãos. Não é. Porque Pedro teve revelação do amor de Deus. O amor de Deus foi escancarado para os olhos dele. Deus revelou nesse capítulo aqui, olha só, o Senhor revela no coração um amor incondicional. O Senhor está dizendo: Pedro, eu estou derramando um amor incondicional no seu coração. Então você vai derramar um amor incondicional sobre as minhas ovelhas. Você vai amar essas pessoas de forma incondicional. Você não vai amar quando elas te amarem, não. Você vai amar como eu estou te amando. Você me negou, eu não te amei. Você não me negou, eu não te perdoei. Você não me negou, eu continuei investindo na sua vida. Então, Pedro, dessa forma que eu tenho feito com você, o que nós lemos lá em João capítulo 13? Que nós devemos amar, por quê? Porque o Senhor tem nos amado. Você está achando que Deus exige? Mandamento é exigência. Mandamento não é opção não, querido. Se você, olha só, nesses dias eu tenho aprendido uma coisa. Depois de 25 anos, a respeito de amar ao próximo é muito mais sério do que nós imaginávamos. Essa questão de você amar o seu próximo, amar a sua família, amar o seu vizinho, amar os irmãos da sua célula, amar os irmãos da sua igreja, amar até mesmo os seus inimigos, isso é muito sério, querido. É muito mais do que uma historinha linda. É muito mais, irmão, que trazer uma historinha linda aqui para você chorar. É muito mais do que isso, do que tocar sentimentos, irmãos. Manifestação de Deus nas nossas vidas, a maior dela é o amor. Quando Deus derrama amor sobre nós, Ele exige que haja amor nós pelo próximo. É inadmissível, querido, alguém que é amado por Deus não amar o seu próximo. Tem descoberto isso. É inadmissível. Como que você, querido? Quarta-feira eu estava lembrando, os irmãos estavam falando sobre amor, compartilhando sobre amor. Olha aqui para mim. Você sabe quem matou Jesus? Você sabe quem matou Jesus? Vou te falar quem matou Jesus.
Talvez você olha na história passada, você acha que quem matou Jesus foi só aquelas pessoas, não foi. Quem matou Jesus foi eu e você. Foi o seu pecado que matou Jesus na cruz, que levou Jesus a ser crucificado. Porque se nós não tivéssemos pecado, se nós não tivéssemos cometido pecado, que não era necessário Cristo morrer na cruz, mas fomos nós, irmãos. Quando você tem revelação que o seu pecado levou Jesus a morrer, e mesmo assim, o seu pecado e o meu pecado levou Jesus a morrer naquela cruz, e mesmo assim Jesus continua me amando de tal maneira que Ele deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Quando você tem revelação disso, irmãos, você não nega o amor para o seu próximo. Como que eu vou negar o amor para o meu pai? É só olhar para trás. É só olhar lá atrás de onde Deus me tirou. Como que eu vou negar o amor para você, querido? Você pode falhar. Olha aqui, quero te lembrar. Ninguém vai falhar mais com você do que você tem falhado com Deus. Se você está achando que essa pessoa passou pela sua cabeça nesse dia, você ter ouvido essa palavra. Você está achando que essas pessoas falham muito com você? Irmãos, os erros nossos pelo Senhor, é isso que Deus falou comigo. O que eu erro com Deus é infinitamente maior do que você tem errado. Aquelas pessoas têm errado com você. Talvez você está se colocando como vítima, achando que você é a vítima, né? Que você é o coitado. Olha, tantas vezes essa pessoa errou comigo. Você está vendo o que ela fez comigo? Querido, vou te contar uma coisa. O que você faz é infinitamente pior, infinitamente mais vezes piores do que aquilo que aquela pessoa tem feito com você. Mesmo assim, Deus continua te amando. Mesmo assim, Deus continua te perdoando. Mesmo assim, Deus continua acreditando em nós. Mesmo assim, Deus continua acreditando em nós. Quando nós temos revelação, como Pedro teve revelação, que nesse dia, a minha oração como pastor dessa igreja, todos os dias tem sido uma coisa: que você deseje amar ao próximo mais do que ouro e prata, mais do que posição, mais do que glória, mais do que fama, irmãos, mais do que qualquer outra coisa, porque a Bíblia diz que Deus é amor, e quem deseja o amor, deseja o próprio Deus. Ore para Deus multiplicar o amor dele no seu coração. Ore para Deus derramar riqueza no seu coração. Que nós como igreja temos revelação das riquezas de Deus. Quero te lembrar algumas coisas. 1 João capítulo 4, versículo de número 7. Primeira João, lá no final da Bíblia, capítulo 4. Os irmãos estão atentos? Amém, irmãos? Mantenha o seu coração atento. Amém? Sei que nós estamos chegando no final da palavra, mas mantenha o seu coração atento. 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Nós podemos dar uma glória por essa palavra? Deus é amor, amém? Glória a Deus. Deus é amor. Olha o versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudesse viver por meio dele. Nisso consiste, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, observa bem esse versículo. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Olha o versículo de número 16. Assim conhecemos o amor
que Deus tem por nós e a confiança nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque neste mundo somos como Ele. Olha só, alguns detalhes eu queria relembrar você. Primeiro, Deus é amor, Deus é fonte de amor. Segunda coisa, o versículo 11 fala: amado, visto que Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Imagina que isso aqui, olha só. Imagina que isso aqui é amor. Eu vou transmitir o amor para o Hermes. O Hermes vai transmitir o amor e vocês vão passando. Segura aí o amor. Transmite o amor. Passa lá para os irmãos. Para aí. Jesus disse assim, a Bíblia diz: de graça recebei, de graça... De que, irmãos? De graça recebei, de graça dai. Se você recebe amor de graça, você tem que dar amor de... Se Deus cobrasse de você o perdão e o amor, você deveria cobrar do irmão. Alexandre, para relacionar comigo é o seguinte: assim, assim, assim. É do meu jeito e assim. Mas Jesus disse: de graça recebei, Alexandre, de graça você recebeu o amor de Deus, transmitir amor. Mas, olha só, se o Alexandre não transmite esse amor ao próximo, porque Deus exige mandamento, Ele fala que amor ao próximo é mandamento, porque é inadmissível, irmãos, alguém receber amor e não dar amor. Deus não está pedindo, olha aqui, a galerinha, Davi, Charles, Júnior, Rafael, que está ali, não. Deus não está falando assim: olha, vocês vão dar uma coisa que vocês não receberam. Deus está falando: Davi, eu te dei amor, então dê amor. Charles, eu te dei amor, então dê amor. Júnior, eu te dei amor, então dá amor. Né? Chicão, né? Chicão, recebeu amor, dá amor. Né? Júnior, dá amor, recebeu amor, então dá amor. Rafael, recebeu amor, então dá amor. Irmãos, tem um texto que diz o seguinte: que um servo de um rei, ele devia uma quantia muito alta. Não vou ler o texto por causa do tempo. Ele devia uma quantia muito alta, incalculável, para o rei. E ele chegou diante do rei. E naquela época, se você devesse para alguém, você era preso até pagar. Não é igual aos dias de hoje não, querido. Você tinha que ficar preso até pagar. Prendia você, mulher, filhos. Tudo que você tinha, prendia tudo. E aquele servo, sabendo disso, ele se ajoelha diante do Senhor dele e pede misericórdia, clama clemência, fala: tenha misericórdia de mim, me perdoa a minha dívida, perdoa o que eu fiz com você, eu errei com o Senhor, então me perdoa, eu vou pagar. O rei, que representa Deus, olha para aquele homem e diz o seguinte: sua dívida está perdoada, eu vou perdoar toda essa dívida, é grande, mas vou perdoar você. O cara sai de lá, feliz da vida, recebeu de graça o perdão, o amor de Deus, a misericórdia, a bondade de Deus, recebeu de graça a compaixão, saiu de lá. E na hora que ele saiu de lá, saiu da presença do rei, encontra o Guilherme, o conservo dele, alguém que trabalhava para ele, devia uma pequena quantia. A Bíblia diz que era uma pequena quantia. Quando ele pegou o OW aqui, o OW é grandão, já dá uma olhada assim, encarada, né? Falou assim: vamos cuidar do que você está fazendo. Eu acabei de receber o perdão de Deus, e eu pego na garganta do meu servo e falo assim: você está lembrado daqueles R$2 que você está me devendo, rapaz? Você está lembrado do City Pass que você não pagou até agora? Isso aqui é a história que Jesus contou, a história que muitos de nós fazemos. Pegou o servo, aquele servo dele, levou lá no juiz, falou aqui: Senhor, fulano de tal está me devendo R$2. Prende ele, a mulher deles, a família dele, até ele me pagar. Quando o rei olhou aquilo e falou: rapaz, acabei de perdoar você há pouco momento aqui, eu perdoei uma dívida incalculável, agora você está cobrando do seu conservo agora, desse que está te devendo tão pouco, você está querendo que eu prenda ele? Vem cá. Mandou chamar os guardas, falou assim: ó, prende esse fulano de tal aqui, aquele que não quer liberar perdão,
prende ele. A Bíblia fala aqui que o Senhor mandou ele, ficou preso num lugar onde, né, ele sofreu, a alma dele sofreu. Está falando de questões espirituais. Ela fala de carrascos. Sabe o que é amar ao próximo? É só transferir o que nós temos recebido. Você tem revelação, olha aqui. Queria que você clamasse, eu vou terminar. Eu não vou ler tudo que eu deveria ler, não. Mas eu queria que você clamasse a Deus. Que Deus revelasse, olha aqui, no seu coração, que você entendesse o quanto Deus ama você. Porque quando você entendeu o quanto Deus ama você, olha aqui, você vai amar a sua família de forma diferente. Você vai amar os seus amigos de forma diferente, você vai amar até os seus inimigos. Lá em 1 Coríntios, anota aí, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala que nós somos um só espírito com Deus. Segunda coisa que você tem que entender nessa noite, que você, se Deus é o espírito do amor, você, pela fé, você também é o espírito do amor. Houve um mesclar do amor de Deus ao seu espírito, misturou o espírito do amor, que é o Espírito Santo, se misturou ao seu espírito. Agora você tem que entender uma coisa, que você é um só espírito com Deus. Você é um só amor com Deus. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Só tem uma forma de você não amar, de você não ter amor, se você não tiver o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, então você tem amor. Olha aqui, vou terminar dizendo isso. Você tem amor suficiente para amar incondicionalmente qualquer pessoa. Aqui em Romanos fala que já foi derramado o amor sobre o seu coração. Então quando nós oramos, Deus derrama amor no meu coração, você está orando errado. Nós temos que orar, Deus manifesta o amor que já está no meu coração. Amém, irmãos?